Eu havia pensado em alguém que, ao saber da sua vida há muitos anos, eu fiquei muito emocionado e passei, desde aquele dia, a acreditar na sociedade. Passaram-se os anos, eu proferi umas 50 conferências sobre esta pessoa e, há 3 anos, eu estava em New Jersey, nos Estados Unidos, ia proferir uma conferência em uma universidade em New Jersey, mas eu não sabia exatamente quais eram os dados da universidade, como foi criada. E quando eu cheguei com o meu tradutor, estava um pôster com a fundadora da universidade. Era a mulher que eu tanto amava, a mulher que há 50 anos, naquela época, havia dado importância a si mesma e à família. Vou ver se posso sintetizar, porque é uma das histórias reais mais belas da atualidade. Ela nasceu no estado da Carolina do Sul. A Carolina do Sul, no século pré-anterior, ainda mantinha escravos até o começo do século XX. E ela pertencia a uma família de escravos. Essa família era constituída por 17 filhos e os pais. Era, portanto, uma família de 19 pessoas que morava no lado negro da cidade. O lado negro era, além do depósito do lixo, as casas, os barracos, onde se colocava tudo que era indesejado. E ali naquele local, ela nasceu. E a sua vida era despertar às 5 da manhã, ir para os algodoais, porque era uma região plantadora de algodão, e voltar para casa às 5 da tarde, comer um mingau de milho, deitar-se para levantar no outro dia às 5 horas. E não ganhava nada, eram escravos. Por beneficência, o seu patrão permitia que o pai morasse com a família. Mas ela, aos 3 anos, acompanhou a mãe, que era lavadeira e plantadora de algodão. Ela lavava roupas de uma família rica para ter algum dinheiro. E o patrão permitia. A mãe foi entregar uma roupa que lavara e passara a ferro. E levou a irmã, a filhinha, de 3 anos. A menina foi até a cidade e ficou encantada ao ver a diferença dos barracos para as casas e as construções. A mãe entrou pela cozinha, porque o escravo não podia entrar pela porta da frente. Ela, na cozinha, batia 3 vezes a porta, que era aberta por outro escravo do lado de dentro, e não podia entrar, a não ser que tivesse permissão do dono da casa. Não era gente, era menos do que um porco. Não tinha nenhum direito nos Estados Unidos, aqui também, em toda parte. Mas bem, então a mãe chega e bate, e ela está deslumbrada de ver aquela porta, também com o mosqueteiro. Um outro escravo abre, a mãe entra e leva pela mão até a primeira sala e diz para ela: não saia daí, não toque em nada. Ela ficou assustadinha. E a mãe foi adiante a uma outra sala, onde entregou a roupa, e uma outra escrava estava dando a roupa para a próxima semana. Nesse ínterim, ela olhou pelo lado e viu 2 meninas brancas, louras, muito bem vestidas. Pareciam 2 bonecas. E então uma delas disse: venha brincar. Ela atravessou a área e foi brincar. Aí deram uma boneca para ela dar banho, ela deu banho, tudo na imaginação.
deu banho, vestiu. Ah, vai ter hoje um princípio tal. Então ela preparou as bonequinhas para o lanche e estava deslumbrada. Subitamente, ela olhou para o lado e viu em cima de um móvel uma coisa estranha, uma coisa assim, quadrangular e achatada. Ela então chegou e pegou e olhou. Quando ela olhou, a Ana Branca chegou e tomou, com toda a estupidez, e disse assim: deixe, você não sabe ler, como é que você pega no livro? Ela se assustou, foi quando a mãe a chamou. E ela foi chorando. Entrou a mãe e lhe perguntou o que havia acontecido, e ela narrou o incidente. A mãe disse: minha filha, aquilo é um livro. Mas o que eu não sei ler? Ela disse que aquilo, a gente olha e está escrito uma carta, está uma fotografia de um lugar que a gente não conhece. E lhe deu uma explicação rápida e tosca a respeito do livro. Ela chegou em casa e disse assim: mamãe, eu vou aprender a ler. Chamava-se Mary Jane, a menina negra que não sabia ler nem escrever. Os irmãos acharam aquilo engraçado, porque para que afrodescendente queria saber ler? Era gozar a vida, tomar terebentina, tomar álcool e ter o prazer até a morte, porque não passava de um bicho que morava perto dos brancos. E ela falava muito disso. Quando ela completou 5 anos, ela disse assim: mamãe, como é que eu aprendo a ler? A mãe disse: existe uma religião, e essa religião ensina pessoas de cor, como era chamada nos Estados Unidos, colored, a ler e a aprender. Quem sabe que você não vai encontrar uma pessoa que lhe ensine? Então, a notícia no bairro infecto, cheio de doenças pela sujeira, as crianças não tomavam banho, eram um monte de remendos, de feridas, pés descalços na rua. Isso eu alcancei na minha cidade, que é uma herança da Idade Média. A criança é somente um trambolho para dar trabalho. Então, uma jovem que era protestante e que se dedicava a procurar pessoas de cor que desejassem aprender a ler, foi ao algodoal e procurou Mary Jane. Ela apareceu e a moça disse: Mary Jane, eu sou professora e estou procurando uma menina que queira aprender a ler, porque há uma amiga minha que é costureira e ela resolveu dar 1/10 do seu salário em favor de qualquer criança que queira aprender a ler, mas desde que seja negra. E eu escolhi você. Ela ficou estuante. A senhorita, que também era negra, foi à sua casa, acertou com os pais e ela foi matriculada. Mas a escola ficava a 10 quilômetros da casa que ela morava, no algodoal. No dia seguinte, ela foi preparada pela mãe, que era muito zelosa, deu-lhe banho, vestiu-a com a roupinha bem remendada. E quando ela ia saindo, o lixeiro disse: venha de carro. Era um carro puxado a cavalo, e ela fez essa viagem. Foi à escola, a primeira aula. Era uma escola só para crianças afrodescendentes. Quando ela voltou, à noite, o pai estava sentado com um jornal que ele apanhou do lixo. E disse: já teve a aula? Já. Então, leia para eu ver. Ela disse: não é assim não, papai. Lê num dia só. Ah, então é coisa para branco. Como é que a gente vai gastar o tempo para aprender uma coisa que se é para ler e não aprende a ler? Mas ela conseguiu, durante aquele ano, ser uma excelente aluna. Então, aquela moça intermediária conseguiu para ela, investiu, porque viu a vivacidade.
em uma escola para ela em Chicago, porque não era todo lugar que tinha escola para negros. Eles não precisavam aprender a ler. E então conseguiu uma bolsa de estudo através da mesma senhora protestante. E ela foi. Quando ela chegou à escola, a escola americana, negra, mas muito bem organizada, só para crianças negras, e ela, pela humildade, já que havia algumas crianças brancas, intimavam-no, faziam bullying, e ela, muito gentil, terminou por conquistar suas alunas. Mas a bolsa que ela ganhou era muito pequena, mal dava para o curso e um pouco de alimentação. Então ela passava muita fome, porque não dava para comer. Ela se tornou, então, auxiliar de suas colegas, ensinando-as principalmente matemática. E então foi aprendendo, foi colocando um salário de $0,5 por semana e conseguiu tirar todo o curso primário, tornando-se muito importante. E a moça, sua amiga, investia. Ela voltou para os algodões e disse aos pais: eu gostaria de saber por que o negro não pode saber ler. Que mal faz em ler, vai ajudar a sociedade. Mas havia um capricho na Bíblia que dizia que eles eram animais e que não tinham alma. Matar o negro era um bem que se fazia à sociedade. Em Angola, no lugar em que se abençoava a carga de escravos, havia um sacerdote que tirava o pecado dos brancos e eles partiam como animais nos navios negreiros para as Américas e para a Inglaterra. Por fim, ela conseguiu outra bolsa de estudos ainda em Chicago e foi para lá. E terminou por conquistar, pela gentileza, pela amizade, mestres e colegas. Então, quando ela se formou, havia agora a necessidade de ensinar, mas não havia escolas. Então, ela conseguiu uma escola a 200 quilômetros de Chicago. Mesmo assim, ela foi. Pegou 2 meninos negros na rua e levou-os para baixo de uma árvore e começou a ensinar. Ela começou a trabalhar com caixotes de cebola vazios, tornando classes, várias mesas de bacalhau que vinham da Europa, transformados em mesa dos professores. E chegou a ter 20 alunos, que ela trabalhou durante algum tempo. Mas o ideal dela era ver todos aqueles meninos afro aprendendo a ler e a falar. Ela percebeu que não era uma tarefa fácil, porque além da perseguição branca, eles não tinham nenhum interesse. Para que aprender a ler? Para depois tomar terebentina e tomar um outro produto alcoólico? Mas ela não desistiu. Saiu pelas ruas recolhendo as crianças e lembrou que toda criança gosta de cantar. Formou um coral de menino de rua para cantar músicas populares. E onde havia qualquer grupo, ela levava uma parte, fazia um coral, ganhava algum dinheiro e começou a pensar em ter uma escola. A sua escola. Certo dia, ela leu no jornal que naquela cidade, agora na Flórida, estava um homem muito considerado, Washington Stanley. Esse homem era também afro e foi o homem que mais ajudou ao Colored na América e no mundo. E ele tomou sob proteção a Mary Jane, se tornou seu protetor. Era um homem, era mais fácil. E falou com ela que se eles conseguissem ter uma escola, seria muito diferente. E ela, então, soube que o senhor Ford, dos automóveis, estava visitando a cidade.
e que ele era um homem muito generoso. E se diz também que ele acreditava em reencarnação. Eu nunca averiguei isto, mas se crê que era reencarnacionista. Acontece quando ela soube que o senhor Ford estava lá na cidade, ela telefonou para ele, dizendo que era uma idealista, que tinha um terreno muito bom e precisava de construir uma escola para crianças negras. Se ele poderia marcar uma entrevista para ela. Era uma coisa impossível. Um negro num hotel de luxo, falar com alguém era proibido. Ele disse que sim, que no dia seguinte ela viesse, deu o número do carro, ou melhor, do apartamento, e acertaram. No dia seguinte ela foi, mas quando chegou à porta foi proibido de entrar, não podia entrar. E o vestido estava muito gasto. Ela deu uma volta em torno do prédio e na lata de lixo ela achou um casaco de pele. Era verão. Ela então vestiu o casaco de pele, suava como um cuscuz por toda parte. E então ela teve uma ideia. Não era proibido entrar no hotel, era proibido entrar no elevador. Ela então pulou a janela, pegou a escada de incêndio, foi até o 7º andar e chegou à porta do apartamento, bateu. E uma voz lá de dentro falou o momento. Um escravo abriu a porta e quando a viu disse: "O que é que você faz aqui? É proibido, saia imediatamente. Mr. Ford está esperando uma visita." Ela então falou bem alto assim: "A visita de Mr. Ford sou eu." Ele ouviu. Estava no quarto. "Pode entrar." Ela aí olhou para o contemporâneo negro, sorriu e entrou com um casaco. Quando Mr. Ford saiu e viu aquela coisa embrulhada no casaco de pele de cor rosa, suando por todos os poros, pela cabeça, ele disse: "Mas eu não sabia que a senhora era uma negra." Ela disse: "Muito bem." E pensou bem: "Eu sou só uma parte negra. Veja essa dentadura." Ó. Ele achou notável. Ele gostava de pessoas alegres. E disse: "Muito bem, você tem uma dentadura melhor do que a minha." Ela disse: "Porque nós, os negros, fomos fabricados de uma maneira especial. Deus nos deu tudo de bom que negou ao branco. O branco é fraco, tem dente cariado, tudo. E eu, ó, nada." Ele achou aquilo maravilhoso. Disse: "Pois não, senhora, o que é que deseja de mim?" "Ajudar a minha escola." E aí ela contou seu ideal. Ele ouviu com muito respeito e disse: "O que é que você quer que eu faça?" "Que me dê uma contribuição, me dê uma ajuda." Ele disse: "E já tem a escola?" Ela disse: "Não, eu tenho terreno." "Aonde é o terreno?" "O senhor iria comigo lá?" "Perfeitamente." Então ela, que entrou pela escada de incêndio, saiu pelo elevador. E quando passou da porta, ela olhou para o porteiro, riu e mostrou os dentes. Pegou o carro, Ford, 1929, foi sentada, dando adeus a todo mundo que parava por ver aquela criatura ao lado do homem mais rico da América, o autor do automóvel, um homem notável, e ela feliz. E saíram da cidade e disseram assim: "Mas a sua escola fica longe." Fica no lugar em que as dificuldades são muitas. E foi para a região do lixo. Quando chegou lá, ela disse: "Minha escola está ali." E apontou o lixo da cidade. Ele disse: "Mas aquilo ali é o depósito de lixo." Eu disse: "Por enquanto, se o senhor me ajudar, vai ser a minha escola." Ele olhou bem para ela e disse: "Você pretende transformar um monte de lixo numa escola?" Ela disse: "Pretendo não. Eu vou transformar um monte de lixo numa escola." Ele deu $20 mil, corresponderia hoje a $400 mil. Deu-lhe o cheque, agradeceu, e ela contratou uma empresa para limpar o terreno, conseguiu permissão da prefeitura e construiu a primeira escola
e saio para poder caçar criança para ir para a escola. Era uma coisa, caçava uns, botava lá dentro, eles fugiam. Eu me lembro de Dom Bosco. Dom Bosco, que todos nós amamos, era um médium notável. E quando ele fez uma casa para as crianças, ele pegou a própria casa de 3 andares e montou, colocou camas, colchão, e isso e aquilo. E a mãe dizia, meu filho, não adianta. Adianta. E ele foi para as ruas, trouxe as crianças, alimentou-as, foi dormir. No dia seguinte, quando ele acordou alegrinho, as crianças haviam fugido e levado o colchão, travesseiro, coberta, tudo o que tinha. Ele disse, mas eu não vou ceder. E hoje a organização São Bosco no mundo é maravilhosa. Ele era um médium notável, notável. Pois bem, ela aí com aquele Theodore Washington construiu escola e escola, e foi ficando famosa, e começou a ampliar, a ponto de quando ela estava nesse terrível tormento, agora em Chicago, que era uma cidade miserável, de crimes, de hediondez, de abandono, uma das suas amigas ficou doente, e necessitava de uma apendicectomia. Havia um médico que era muito bom, mas todo médico era branco e todos se negavam a operar que fosse descendente africano. Ela foi a um deles e suplicou. E disse, é uma pessoa negra, mas se eu opere de olhos fechados, faça de conta que é branca. Ele ouviu e se sensibilizou com a lealdade dela e fez a primeira cirurgia a que o negro foi submetido nas Américas, a cirurgia por um branco. Quando ele terminou e que disse que tinha saído tudo muito bem, ela se aproximou da janela, olhou para o céu e disse assim, você, era muito íntima de Deus, deve estar brincando comigo, porque eu vou construir um hospital só para negros. E você vai me ajudar quanto antes. Um mês depois, ela havia conseguido um terreno em uma área infinitamente perseguidora dos escravos e fez o primeiro hospital para negros. Ela agora já era adulta, casada, separada, vivia mal vestida, rasgada ou arrebentada, não tinha tempo. O tempo todo era para recolher ajuda para as suas crianças, para os seus irmãos, que ela matriculou na escola de Chicago e tinha que pagar 10, 12 dólares mensais. Na época, a moeda era bem diferente, valia bem pouco. E ela continuou no terrível afã. Então veio a Segunda Guerra Mundial. Estava no governo o presidente Roosevelt. Ele havia sofrido de paralisia infantil e usava bengala, usava carrinho, etc. Mas era considerado um grande democrata. A esposa dele, Eleonora, era famosa pela bondade, pela coragem. Foi muito perseguida, difamaram-na, porque a sociedade ainda se compraz. Quando não consegue vencer, difama, porque é uma maneira de diminuir. Mas ela também não deu a menor importância. Ele chegou à guerra e ele colocou impostos para as escolas pagarem. E ela mal podia sustentar. Há um momento célebre da sua vida, ela vai falar com ele em Washington. Nenhum negro nunca tinha falado com um branco. Ela consegue uma entrevista. Ele a recebe na sala azul, famosa, e ela então lhe diz, presidente, eu estou preparando candidatos para votar do senhor na minha escola. Como é que o senhor põe um imposto na minha escola? Eles vão deixar de estudar, ficarão analfabetas, e o senhor não terá votos de negro. Veja que astúcia. Já pensou quantos negros nós somos na América? Ele disse, mas eu não posso. Eu
taxei para todas as escolas, estamos na guerra, minha senhora. Estamos na guerra. E a senhora tem de convir que é necessário um grande sacrifício para vencer a guerra. Ela levantou e disse assim: pois é, eu me enganei com o senhor. Eu votei no senhor, como todos os negros que sabem votar. Mas nos enganamos, porque o senhor é alguém que prega a morte, a guerra. Mas eu sou a mulher que salva vidas. Eu não votarei no senhor na próxima eleição. Até logo. Saiu. E ele não cobrou impostos das redes de escolas de Mary Jane MacLeod de Bethany. Dispensou-as pela coragem desta mulher trabalhar na educação. Mais tarde, quando veio a paz, um jovem soldado estava em Atlanta, ia pegar um avião. As cercas eram para negros, para brancos, eram separadas. Ela estava no lado dos negros, que ia pegar o avião, e do outro lado via um soldado branco jovem, pelo lado dos brancos. Quando ele a viu, ele saltou a cerca vegetal, a cerca viva, e abraçou-a. Ela parou e um colega dele disse: como é que você abraça uma negra desta? Ele disse: muito bem, eu estou na guerra, agora nós vamos para o Vietnã, para poder salvar os amarelos, aqueles que estamos lutando contra eles. Mas eu vou por causa desta mulher, cuja vida eu li, e ela me ensinou que todos somos irmãos. E nós vamos trabalhar pela paz no Vietnã. Ela, pela primeira vez, chorou, que ela viu o fruto da sua vida daquele rapaz branco. O futuro seria beneficente para ela. Mais tarde, começa a dinastia branca no Senado, com os Kennedys. E logo depois, o movimento de revolução para acabar não só com a escravidão, que já havia desaparecido, mas também com o preconceito racial. O Colored já não era Colored. Eu me lembro de um negro, Washington, que era extraordinário. Ele trabalhava numa plantação de amendoim. E um dia ele pegou um amendoim e disse: mas que milagre! Como é que uma raiz na terra pode virar uma semente desta? Abriu e comeu o amendoim. E então ele se perguntou assim: para que Deus fez o amendoim? E Theodore Washington foi estudar agricultura. Ganhou o Prêmio Nobel de Agricultura por causa de uma pergunta: o que é que Deus fez? Para que o amendoim? E estudando o amendoim, ele conseguiu extrair 84 subprodutos do amendoim. E hoje no mundo, o amendoim é de grande relevância, tanto para a indústria da alimentação, como para a indústria dos óleos finos das placas metálicas. E é curioso, porque ele era negro. Quando ele foi receber o Prêmio Nobel, todo mundo entrou pela porta da frente. Ele entrou pela porta do fundo. Mas todas as atenções voltaram-se para aquele homem isolado, porque era negro, que recebeu o Prêmio Nobel e ofereceu o Prêmio Nobel ao amendoim. Não aceito nada. Foi o amendoim que me redimiu e que me deu paciência para suportar os brancos intolerantes. Então, são histórias marcantes. Este homem se tornou amigo de Mary Jane MacLeod de Bethany. Ela, então, durante essa guerra do Vietnã, ela foi entrevistada
por um programa de televisão, 24 horas, que havia nos Estados Unidos, chamado Costa a Costa. E o entrevistador era um desses tremendos. Mandou chamá-la porque queria entrevistá-la. Ela foi. Mas agora já estava cardíaca, com 72 anos, viajava acompanhada de um médico, que ela fazia lindíssimos discursos, tinha uma voz canora, e então falava 20 minutos, descansava 20, voltava a falar. Ela então foi. Primeiro ela pediu licença para cantar um dos hinos mais lindos, God Bless America, Deus abençoe a América. Foi o hino cantado no dia 11 de setembro, depois da grande tragédia das Torres Gêmeas, quando o Pentágono e a América se reuniu na Casa Branca, no jardim, uma jovem negra cantou, Deus salve a América. A América não seria nunca mais destruída. É muito lindo, God Bless America. Ela, então, foi. E ele, com aquele entusiasmo, começou a perguntar, mas como é que a senhora chegou a esse momento? Ela disse, porque alguém investiu em mim. Foi aquela coleguinha, aquela moça que foi ao Algodoal e que lhe deu a bolsa. Jamais poderia pensar que ela ia educar 10 milhões de negros nos seus educandários, que ela construiria não uma sociedade negra, ela introduziria na sociedade aquele que era rejeitado. E hoje nós vemos aí, a América teve o presidente negro, graças a esta mulher. Obama deixou um lastro de dignidade, e a mulher dele agora está sendo cogitada para ser presidente da República. No entanto, são negros, mas de um valor incomparável. Vejo no cinema quantos negros ganharam o Oscar, e como no passado, porque um ator era negro e ganhou o prêmio, não pôde receber, porque ele era negro, não podia entrar no auditório. E então, a história de Mary Jane McLeod Bethany é a história de que Deus está conduzindo a barca da humanidade. E agora, lembrando, só um detalhe, quando eu vi a fotografia dela ao entrar na escola, na universidade em New Jersey, eu disse, meu Deus, é Mary Jane. Aí a professora disse, ela é a fundadora da nossa rede de universidades. Eu aí perguntei, a senhora conhece a história dela? Não, foi uma educadora. Eu disse, que ingratidão, hein? Na casa que ela fundou, a pessoa não conhece a sua história, pois hoje eu vou falar sobre Mary Jane McLeod Bethany. Vou evitar palavras difíceis de tradução e vamos para lá. E eu vou ficar para perguntas e respostas. E aí, na casa dela, onde ela fundou quando tinha 71 anos, já estava com problemas cardíacos, onde ela fez lindos discursos, e onde ela cantou também God Bless America, homenageando essa mulher que morreu em 1995, deixando-nos um legado de que nós somos embaixadores de Cristo para a humanidade. A trajetória de Mary Jane, contada por Divaldo Franco, não é apenas uma história de superação. Ela nos convida a refletir sobre conceitos fundamentais do espiritismo e da própria evolução moral da humanidade. Vamos explorar os pontos mais marcantes dessa narrativa inspiradora. Em primeiro lugar, há o contexto social e histórico. Mary Jane nasceu na Carolina do Sul, um estado marcado pela escravidão, mesmo após sua abolição formal. Dentro da doutrina espírita entendemos que as provas coletivas fazem parte da jornada evolutiva da humanidade.
O sofrimento imposto a um grupo de pessoas não é castigo divino, mas sim reflexo do atraso moral daqueles que o perpetuam. Entretanto, o progresso é inevitável e, como nos ensina Allan Kardec, Deus concede oportunidades a todos, e cada espírito colhe os frutos de seu esforço e perseverança. Um dos momentos mais simbólicos da infância de Mary Jane foi o impacto ao ver um livro pela primeira vez e a resposta hostil que recebeu ao tocá-lo. Para nós, espíritas, esse episódio ilustra a sede de conhecimento que move os espíritos em evolução. A educação, que tantos tomam por garantida, foi para ela um chamado superior, uma intuição de que o saber seria seu caminho de libertação. A reencarnação nos ensina que cada um de nós nasce com tendências e aptidões adquiridas em existências anteriores, e a determinação dessa jovem pode ter sido fruto de conquistas espirituais de vidas passadas. Outro ponto crucial é o preconceito arraigado, inclusive dentro da própria comunidade negra, onde muitos não viam sentido no aprendizado. Esse fenômeno pode ser compreendido à luz da doutrina espírita como um reflexo do estado de resignação passiva de espíritos que, ao longo de sucessivas encarnações, se acostumaram a um estado de submissão. Porém, o livre-arbítrio nos permite romper esses ciclos, e Mary Jane é um exemplo vivo disso. Ao escolher o caminho do conhecimento, ela se libertou e ajudou a libertar outros. A importância dos bons espíritos e dos benfeitores encarnados também se destaca nessa história. Pessoas como a professora protestante e o filantropo Henry Ford foram instrumentos do amparo espiritual que atua constantemente em favor do progresso. No Espiritismo, sabemos que a providência divina age por meio de boas influências, aproximando aqueles que têm missões compatíveis. Mas, para que isso aconteça, é preciso que o espírito esteja preparado para reconhecer e aproveitar essas oportunidades, como Mary Jane fez ao persistir incansavelmente. Por fim, temos a grandiosidade do trabalho realizado. Ao transformar um terreno abandonado em uma escola e ao criar um hospital para negros, Mary Jane não apenas rompeu barreiras, mas também exemplificou a caridade em sua forma mais elevada, aquela que dá autonomia ao próximo, que o educa e lhe devolve a dignidade. No entendimento espírita, essas são ações que ecoam não apenas nesta vida, mas que se refletem em futuras reencarnações, enriquecendo o espírito imortal. A trajetória de Mary Jane é um testemunho vivo de que a transformação moral e social é possível, mesmo diante das maiores adversidades. E o Espiritismo nos ensina que cada um de nós pode ser um agente dessa mudança, seja pela educação, pelo auxílio ao próximo ou simplesmente pela crença inabalável no progresso da humanidade.